Vou chamar também o prefeito de Campinas, o Mário Saad, porque a gente teve uma situação aí bem constrangedora do presidente da República, onde o Lula, né, o presidente dos pobres, resolveu questionar a qualidade das casas, da Minha Casa Minha Vida lá em Campinas. Falou que eram casas pequenas, que não tinham condições para as pessoas. E detalhe, né, prefeito? Que muitas pessoas estão pedindo essas casas. Elas querem essas casas porque elas preferem viver nessas casas do que viver na rua, do que viver sem condições nenhuma. É brincadeira a gente ter um presidente da República que se diz dos pobres, querendo questionar casas por não terem uma estrutura adequada. Boa tarde, prefeito, seja muito bem-vindo. O que falar de mais essa vergonha do Lula criticando as condições do Minha Casa Minha Vida aí em Campinas, Mário? Obrigado pela sua participação. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos os nossos seguidores, ouvintes. Olha, foi pior um pouco, viu, Tiago? Na verdade, o presidente fez uma crítica a uma questão pontual que nós, da prefeitura, juntamente com os moradores de uma ocupação que tem uma ordem de despejo, de reintegração de posse, e acompanhado pela Justiça de Campinas, tomamos a decisão de fazer um loteamento urbanizado com asfalto, com esgoto, água encanada, rede elétrica e fazer um embrião para essas famílias, aprovado em assembleia. E o presidente Lula, sem saber de nada, criticou dizendo que era um programa habitacional da Prefeitura de Campinas. E não é um programa habitacional, é uma solução emergencial para uma decisão da Justiça de reintegração de posse, e todas essas ações de fazer o loteamento urbanizado, o lote urbanizado, fazer esse primeiro embrião foi decidido em Assembleia dos Moradores e também decidido junto com a Justiça que estava acompanhando a reintegração de posse. Então o presidente atirou no que achou que viu, errou feio, sabe? Errou feio. Ele não conhece a política habitacional de Campinas. E olha, Tiago, foi uma coisa irônica, sabia? Nós aprovamos, no final de 2021, uma mudança na aprovação de empreendimentos de interesse social, de casas populares, de conjuntos habitacionais, de apartamentos populares. E essa política habitacional nossa foi aprovada por unanimidade, até pelo PT votou a favor. E aí depois o PT, ou por má fé, ou fingindo que não lembrava, foi dizer que isso era um programa habitacional, e não é. Esse programa habitacional nosso, só para você ter uma ideia, ele agilizou muito a liberação, a aprovação desses empreendimentos, ele tirou os empreendimentos de interesse social da fila geral da prefeitura e passou para a Companhia de Habitação do município, a Coab Campinas. Isso permitiu que nós já tivéssemos 70 contratos de futuros empreendimentos de interesse social assinados com a Coab, com capacidade nos próximos anos de mais de 32 mil unidades habitacionais, de várias faixas, inclusive do programa Minha Casa Minha Vida. Então, assim, o presidente errou ou fez de má fé. Porque nossa política habitacional, que foi aprimorada na lei do final de outubro de 21, ela foi, inclusive, votada pela bancada do PT de Campinas, sabe? Então, eu fiquei extremamente revoltado com uma crítica desleal, mentirosa, falando que o prefeito, era desumano e que eu estava fazendo um programa habitacional de casinhas, de casas pequenas. E não é um programa habitacional, é uma solução que foi feita em comum acordo com os moradores, em comum acordo com a Justiça, com o juiz que está coordenando a reintegração de posse e a Prefeitura de Campinas. Então essa é a realidade. Quer dizer, ou está mal informado ou mal intencionado. Ou seja, prefeito, é mais uma situação onde a gente vê o presidente da República mentindo. Porque são várias as mentiras do Lula, inclusive agora em Paris. Ele teve a cara de pau de falar que o objetivo dele é chegar ao desmatamento zero, sendo que em março desse ano triplicou o número de desmatamento relacionado a março do ano passado.
São várias mentiras. E ele, que se diz o presidente dos pobres, isso eu gostaria que você falasse. Porque o Lula se diz o presidente dos pobres. E ele agora questionar você, da Prefeitura de Campinas, numa decisão judicial, está proporcionando moradias para as pessoas. É uma covardia, como você falou, foi uma covardia. Como que você se sente com o presidente da República, que se diz dos pobres, querendo criticar uma atitude a favor dos pobres? Porque tá aí na nossa tarja, ó, aí na tela, que a população de Campinas quer mais casas populares como essas. E o Lula, que diz agir para os pobres, está criticando. Olha, isso aí foi uma questão que até a gente ficou surpreso. Logo nos dias seguintes que houve essa polêmica, teve uma sessão da Câmara que alguns núcleos, algumas ocupações foram lá pedir a mesma solução que nós fizemos lá juntamente, repetindo, hein? Juntamente com a coordenação dos moradores e juntamente com a Justiça acompanhando a questão da reintegração de posse. Então, o que foi criticado de maneira equivocada, infelizmente o presidente faltou com a verdade, ele mentiu nessa história. Ele mentiu, porque nós não temos um programa habitacional que é da casinha, como ele falou, que o prefeito é desumano, como ele falou. Nós temos um programa habitacional amplo. Dentro desse programa, Tiago, a gente tem um dos maiores programas de regularização fundiária, que é aquelas ocupações que vêm de décadas e que a Prefeitura de Campinas está resolvendo. Só no meu governo, 21, 22 e um comecinho de 23, nós já demos mais de 6 mil escrituras, 6 mil regularizações fundiárias para famílias de baixa renda que estavam há décadas lá numa situação irregular que vem de muito tempo. Então nós temos, só para você ter uma ideia também, olha como é que foi, um dia antes do presidente me acusar de entrar numa história, ele entrou numa história sem ele saber, eu tinha feito um feirão aqui, o feirão da Casa Paulista. O que é a Casa Paulista? É um subsídio que o governo do estado, o governo Tarcísio, propôs para, no programa Minha Casa Minha Vida, que as pessoas possam dar entrada, porque muita gente consegue pagar a parcela do financiamento da Minha Casa Minha Vida, mas não consegue dar entrada. Só que o programa Casa Paulista exigiu também um desconto das empresas, das construtoras que querem vender. Fizeram lá um credenciamento. Eu vou falar aqui o nome sem propaganda nenhuma. A MRB se credenciou, deu desconto lá de 5 a 10 mil reais, e nós abaixamos a necessidade da renda familiar para R$ 2.500, menos de 2 salários mínimos, para que aquelas famílias da fila da habitação de Campinas pudessem participar do feirão, com 1.600 unidades ofertadas. Vou repetir, 1.600 nós tínhamos ofertados para famílias com renda familiar abaixo de 2 salários mínimos. Então, assim, nós temos inúmeras ações, vou repetir, a lei de aprovação de empreendimentos de interesse social, de habitação popular, foi mudado em outubro de 21 e foi um avanço, tanto que mais de 70 contratos foram assinados com a nossa Coab, Companhia de Habitação, e gerando já no futuro, nos próximos anos, mais de 32 mil unidades habitacionais para famílias de baixa renda. Então, esse é um programa consistente, junto com outras ações que nós temos, e citei uma que foi sábado passado, um dia antes do presidente me acusar em rede nacional. Ô, Mário, eu vou te agradecer, Dário, tá? Ô, Tiago, é Dário. Você Dário. É que tem um professor aqui, que foi diretor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, que chama Mário Saad. Então, muita gente confunde, viu? Dário, muito obrigado aí pela sua participação aqui no Tá na Roda, para esclarecer, né? Mais um papelão aí do presidente da República. E seja sempre bem-vindo aqui, tá bom? Olha, Tiago, tem mais novidade nessa história aí que eu vou te contar se tiver oportunidade à frente. E assim, só para você ter uma ideia, eu acho que pode ter sido algum interesse político dele, de querer me desgastar, eu não entendo. Nós estamos fazendo uma gestão aqui com o maior cuidado. Vocês estavam falando no bloco anterior de educação, vou só encerrar em 1 segundo, pode? 1 segundo? Mas rapidinho, porque a gente tem que entrar nesse assunto que o Lula agora está sendo investigado por causa dos gastos do cartão corporativo. Ô, Tiago, eu lancei um programa aqui de educação, eu tô construindo 16 creches para 5 mil vagas
de 0 a 3 anos, depois mais um pouco até 4. Nós vamos zerar a fila de creche em Campinas. Nós temos um governo voltado para o social, com resultados. Tem 16 creches subindo em Campinas. Então a gente tem feito um trabalho sério, está incomodando, deve estar incomodando alguém, só pode ser. Dário, muito obrigado pela sua participação. Valeu. Seja sempre bem-vindo aqui no Tá na Roda. Obrigado. Olha aí.